Mateus capítulo 27, verso 46. Quantos acharam? A palavra do Senhor diz assim no verso 46. Você pode acompanhar comigo aqui. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias? E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-los. Feche os teus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, curva a sua fronte, vamos orar, para que o Senhor nos conceda revelação, graça, para que nós possamos compreender, querido, qual é o tamanho do amor de Deus para conosco. Pai, nós oramos nesta noite. Te pedimos, Pai, nos conceda graça, iluminação, sabedoria e revelação, para que possamos compreender, Deus, o tamanho do seu amor por nós. Pai, nós oramos que o nosso coração seja uma terra boa, um solo fértil, para que a palavra de Deus seja semeada e possa frutificar. Livra-nos de ser meros ouvintes e não sermos praticantes da palavra de Deus, em nome de Jesus. Repita comigo assim, em nome de Jesus. Nesta noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, querido. Querido, esse texto relata o momento mais doloroso da vida de Cristo, pregado na cruz. Uma das sentenças mais intrigantes que já saiu dos seus lábios. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O que nós podemos aprender com essa palavra de Jesus? O que Jesus estava dizendo, falando para Deus, porque o Senhor tinha desamparado ele lá na cruz? Você sabe que muitos teólogos, historiadores, eles não chegam num senso comum. Por que Jesus mencionou essa palavra? Porque o Senhor desamparaste. O que significa esta palavra para nós hoje? O que nós podemos aprender? O que nós vamos falar hoje é por que Jesus falou isso. E por que Jesus falou? E por que Deus abandonou Jesus na cruz do Calvário? Com certeza, se Jesus falou, isso é uma verdade. Deus abandonou Jesus na cruz. E por que Ele abandonou? E a primeira razão, querido, o clamor de abandono nos ensina que Deus não pode pactuar com o pecado, querido. Deus não pode pactuar com o pecado. Fala para o seu irmão: Deus não tem pacto com o pecado, querido. Essa palavra de abandono nos ensina que Deus Santo não tem pacto com o pecado. Alguns comentaristas bíblicos dizem que a agonia de Jesus começou porque ele começou a delirar, então ele mencionou essa frase. Alguns comentaristas bíblicos dizem isso, que Jesus estava em delírio. Qual tamanho era o sofrimento? Isso é uma parte que fala. Outros argumentam que o sofrimento físico era tão grande que aquela exclamação de abandono foi praticamente arrancada de seus lábios por causa da dor. Mas não podemos concordar com isso. Essas duas maneiras de interpretar o clamor de Jesus por dois motivos. Primeiro, porque Jesus esteve consciência até o último minuto de vida. Porque no último minuto, no último segundo, ele fala: Pai, está consumado. Então Jesus tinha total consciência do que ele estava fazendo na cruz. Por que isso que ele falou está consumado?
porque ele tinha total consciência que ele deveria chegar até o final para que a obra de Cristo, a obra de Deus seria completa. Segundo, porque embora o sofrimento físico fosse terrível, em sua mente não existia a menor dúvida de que estava chegando ao sacrifício para salvar aquilo que ele mais amava, que era você e eu. Amém? Você pode dar um amém por isso? Glória a Deus por isso, querido. Portanto, querido, a expressão abandono não foi arrancada de seus lábios. Mas, pastor, então, por que significa isso? O que significa? Porque essa é uma frase intrigante, querida. Pode Deus abandonar seus filhos? Te fazendo uma pergunta hoje. Pode Deus abandonar seus filhos no momento em que Ele mais precisa? Pode Deus abandonar você no momento que você mais precisa? Pode Deus abandonar a sua família, a tua casa no momento mais tenso, no momento de mais aflição? Agora, se Ele não abandonou o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho, Deus abandonou o povo de Israel diante de Faraó, do Mar Vermelho? Sim ou não? Ele não abandonou os 3 jovens hebreus diante da fornalha. Lembra da história? Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha, e tinha um quarto homem da fornalha. Quem que era esse quarto homem? Era Jesus. Ele também não abandonou Daniel na cova dos leões. Ele prometeu que nunca nos abandonaria, que nunca nos deixaria. Ele até diz que uma mãe pode se esquecer do filho que deu à luz, mas Deus nunca esquecerá de nós, querido. Como então, no momento mais crítico da vida de Jesus, o pai se esquece de Jesus? Que sentido Deus se afastou do seu filho? Preste atenção. Para encontrar algumas respostas, você precisa saber, Jesus mencionou um texto da Bíblia. Você sabia? Do Velho Testamento, do livro de Salmos. Abra lá em Salmos, capítulo 22, verso 1. Salmos, capítulo 22, verso 1 ao 3. Os irmãos podem me acompanhar na mesa aqui, vai acompanhando aí. Salmo 22, verso 1 ao 3. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quem que mencionou essa palavra aqui? Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus estava mencionando o que o salmista disse. Jesus estava declarando uma palavra. Vamos continuar o texto. Ele diz assim: porque estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas não acho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Diga glória a Deus, querido. Nosso Deus é santo e Ele jamais pode pactuar com o pecado. O que aconteceu na cruz do Calvário, meu irmão? Na cruz do Calvário, quando Jesus está na cruz do Calvário, você já viu aquela expressão, bode expiatório? Quem já viu já? Me usaram como bode expiatório. De onde vem esse termo? Esse termo vem, quando as pessoas usam esse termo, bode expiatório, eles estão usando que aquela pessoa foi condenada ou ela pagou o pato de alguma decisão sem ter culpa. E pegaram ela só para absolver outra. Esse termo é por causa disso, sim ou não? Jesus foi usado como o quê? Como bode expiatório. O que aconteceu na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário, todos os pecados, eu estou falando todos os pecados dos homens depois da queda, todos os pecados dos homens presente hoje, isso é o pecado que você pecou hoje, e todos os pecados de toda a humanidade futuro, estava sobre Jesus na cruz do Calvário. Então, se tinha alguém que estava carregando o pecado, quem que era? Era Jesus. Então, por que Deus teve que abandonar Jesus naquele momento? Porque naquele momento, Jesus se tornou imundo, se tornou pobre, se tornou miserável,
pecador, ele carregou todos os pecados. Então Deus, como Deus santo, ele não poderia compartilhar com Jesus neste momento. O que aconteceu depois da cruz? Jesus foi até onde depois da cruz? Jesus foi aonde depois que ele morreu e ressuscitou? Ele foi até o inferno. Ele fez duas coisas no inferno. Primeiro, ele pegou a chave da morte. E depois deixou os pecados, tudo lá no inferno, em nome de Jesus. Por que ele não foi para o céu primeiro? Porque ele estava carregando pecado. Ele tinha que ir para o inferno primeiro, para resolver a questão da vida e a vida eterna do homem. Então Deus abandonou Jesus, porque Deus é Deus puro. Meu amigo, o mais terrível pecado estava sobre ele. Todos os pecados. Até os pecados dessas amostras do Santander estavam sobre Jesus lá. O que querem fazer com as nossas crianças? Agora presta atenção. Jesus foi abandonado na cruz porque Deus nos deu uma lição aqui, que Deus não tem pacto com o pecado. Deus não faz pacto com o pecado. Deus teve que deixar Jesus, porque todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo. Naquele momento, a divindade de Jesus se afastou. Jesus virou 100% homem, porque ele estava cheio de pecado. Presta atenção, querida. O pior de tudo é que muitos cristãos, eles ainda acham que viver uma vida de prática de pecado não estão desagradando a Deus. Deus não tem aliança com o pecado, filho. Deus te ama, você é filho. Mas Deus não tem aliança com o pecado. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus puro, querido. Presta atenção. Por isso, só Jesus pode arrancar o pecado dentro do homem. Só Jesus tem a solução do pecado do homem. Só Cristo. Muitos, o mundo vai te ensinar, os psicólogos vão tentar te ensinar, a sociedade vai tentar te ensinar a você se tornar um homem bom. Mas eu quero dizer para você, a ciência, o estudo, os terapeutas não conseguem resolver o problema de pecado dentro de você. Só Cristo pode resolver. Só Cristo. Sabe o que os sociólogos dizem? Que há violência porque não tem lazer. Porque há muita violência, há muita droga nas periferias porque não tem lazer. Olha o que eles dizem. Eu quero dizer para você, lazer não resolve o problema do pecado do homem. Só quem resolve o problema do pecado do homem é Cristo. Cristo. Como isso, pastor? Você pode se esforçar muito, filho. Você pode tentar vencer, você não consegue. É mais ou menos assim. Faz de conta que você tem um pomar. E você não quisesse que esse pomar produzisse um pé de laranja. Só que bem no centro do pomar, querido, nasceu um pé de laranja. O que você deveria fazer para que o meu pomar não produzisse laranja? Pergunta para o seu irmão, o que você deveria fazer? Há dois caminhos. Primeiro, é pegar um facão e ficar montado, fazer uma guarda de noite embaixo do pé de laranja. No momento que parecer uma laranja, o que você faz? Nasceu outra laranja. Nasceu outra laranja. Tem muito cristão que está vendo assim. Ele quer resolver o problema de pecado dele só cortando a laranja do pomar. Você não vai resolver, filho, que o pé vai dar laranja pra caramba. Por que você não vai resolver? Porque você não é o pé de laranja, você é uma pecadeira. Fala para o seu irmão, você é o pé de pecadeira. Pecadeira produz o quê? Sim ou não? Por que nós trabalhamos com criança? Por que nós pregamos o evangelho para criança? Você pode falar assim, criança não tem pecado. Criança não tem pecado? Sim ou não?
O que ela não tem, ela não está no tempo de produzir laranja. Quando você planta um pé de laranja, quanto tempo demora para dar laranja? 5 anos? Vamos chutar, não sei. Sou da capital, não sei, mas vamos falar 5 anos. O pé começa a crescer, começa a dar as primeiras folhas, primeiros galhos. Vai nascer laranja nos primeiros meses? Mas ela deixa de ser laranja, uma laranjeira? É uma laranjeira. O que é a criança? A criança é uma pecadeira. Ela não manifesta o fruto do pecado, mas acredita, é só começar a crescer que você vai ver como ela manipula os pais. Sim ou não? Criança manipula como? Chorando, fazendo birra. Sim ou não? Eu vi um vídeo na internet muito legal. O pai está filmando a criança, eu acho que tinha uns 2 anos a criança. E aí, ele fica berrando quando vê o pai. Aí o pai corre e se esconde. Só que eu acho que tem uma pessoa filmando. Quando ela percebe que o pai não está perto, a criança levanta devagar, olha. Quando ela vê o pai, ela se joga no chão. Quem viu esse vídeo na internet? Eu falei assim, é pecadeira. Já está manifestando o fruto do pecado. Então qual é o problema para resolver? O problema do homem. O problema do homem resolve como? É cortando a laranja? Sabe o que o homem tem feito? O homem tem tentado resolver o problema da vida dele cortando laranja. Sabe o que o homem tem que fazer? É cortar e arrancar pela raiz o pé da laranja. Aí vai deixar de dar laranja no nome de Jesus. E quem que corta o velho homem pela raiz e torna você um filho justo? Quem que foi? Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode resolver o problema do pecado do homem. Mas ninguém pode, querido. E por isso que Jesus ficou carregado, querido, de pecado. Agora tem muita gente que diz, é muito difícil ser um cristão. É muito difícil largar o pecado. Meu amigo, não é difícil não. É impossível. Fala para o seu irmão, é impossível. Não é difícil, é impossível. Só Jesus pode resolver o problema do pecado do homem. Pastor, é muito difícil servir a Deus, eu não dou conta. Eu também não dou não. É que é Cristo por mim. Por isso que, vou dizer algo para você. Por isso o cara que não nasce de novo, ele não consegue ficar dentro da igreja. Porque o maior tormento da vida de uma pessoa que tem na vida dela é se ela não nasceu de novo ficar aqui no meio. No começo é legal pra caramba. Os irmãos abraçam, aleluia, ele se sente amado, aquele negócio, nossa, o irmão me ama. Mas vai passando o tempo, começa a dar gastura na alma dele. Ele não dá conta. Sabe quem dá conta de servir a Deus? É só quem nasceu de novo. Porque eu fico pensando, participar de um culto desse aqui sem nascer de novo deve ser horroroso. Mas você nasceu de novo. O dia que você falta no culto, você sente falta em nome de Jesus, sim ou não? Você sente falta ou não sente? Porque é o Cristo que está dentro de você. A Bíblia fala em João capítulo 16, fala que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Eu estava meditando sobre esse texto. Sabe quem põe saudade para você vir no culto quando você falta? Não é você. Por você mesmo você queria ficar longe. A Bíblia fala que o Espírito Santo, que é Deus, que está dentro de mim e de você, Ele nos conduz. Quem aqui ficou algum tempo sem orar, talvez 5 dias, uma semana, um mês, e começou a dar uma gastura na alma, e você chegou à conclusão, eu preciso pôr uma música e adorar o Senhor. Quem já passou por isso? Esses dias, umas 2 semanas para trás, estava numa gastura. Falei, amor, preciso orar. Ele falou, por quê? Não sei, tem um negócio assim. E aí eu fui orar e ler a Bíblia. Sabe o que Deus falou para mim? Isso aí é o Espírito Santo, provocando sede em você, para você buscá-lo. Porque quando você busca Ele, você fica tal qual Ele é. Então quem provoca sede em você, não é você mesmo, filho. Não sou eu mesmo. Por mim mesmo eu nem estaria aqui hoje. Mas quem provoca a sede em mim é Deus. Já viu aqueles cristãos que desviam? Cristão que desvia é interessante você ver eles. Crente que desvia.
ele fica mal pra caramba. Ele não consegue sentar mais perto. Pelo contrário, crente irrita ele. Sim ou não? Ele fica irritado com as frases na internet. Ele é do contra. Ele fica mal, começa a dar gastura. E aí, nenhum lugar tá bom para ele. Ele vai para a festa da escola, tá mal. Ele compra uma roupa, tá mal. Ele vai para casa, ele começa a estar mal. O mundo fica mal, sim ou não? Ele pensa que o mal dele, ele pensa que é uma ocasião normal da vida, mas não é. Porque se ele é filho, João diz que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. O que o Espírito Santo faz? Ele quer te mostrar as verdades, que nem mesmo nós sabemos que é verdade, mas ele tem que nos mostrar para que nós conheçamos a verdade. Tem verdade dentro de nós, de mim, de você, que você não enxerga que é verdade ainda. Por isso que ele tem que nos conduzir a toda a verdade. Tem coisas que você faz que você nem sabe que não era para você fazer, porque você não tem luz sobre isso ainda. Mas por isso que Jesus, na cruz do Calvário, ele foi, mas da mesma maneira que ele foi, ele deixou o Espírito Santo dentro de nós. Sabe para quê? Para nos conduzir à verdade. E ele fala, eis que envio o Espírito Santo, eis que vem aquele que vai ficar com vocês até a consumação do século. E lá em Efésios ele fala que o Espírito Santo é o penhor. O que é o penhor? Eu gosto desse texto. O que é o penhor, Joseph? Eu vou lá pegar um empréstimo no banco, eu penhoro a joia. Por que eu penhoro a joia? O gerente pega a joia por quê? Como garantia que eu vou voltar e pagar a dívida e ele vai me devolver a joia. Sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário? Eu estava lendo, eu estou meditando sobre isso, porque eu estou lendo um livro sobre honra ao Espírito Santo. Me ensinaram que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Mas não está escrito isso. Pelo contrário, o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. E ele precisa ser honrado e valorizado. Nós precisamos honrar o Espírito Santo já. Honrar, porque ele é uma pessoa. E aí Deus levou seu filho, mas deixou o Espírito Santo como penhor. Sabe por que ele deixou o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, ele testifica que Jesus vai voltar. Como garantia. E é interessante quando você vê um filho de Deus em qualquer lugar do mundo, você testifica que ele é filho. Porque o Espírito que habita dentro de mim testifica com o Espírito que habita dentro dele. Você olha no cara e fala assim, quantos já tiveram essa experiência? Você olhou para a pessoa e falou assim, esse é crente. Quantos já tiveram? Por que você teve essa experiência? Porque o Espírito que está dentro de você testificou com o Espírito que está dentro dele. Então ele deixou como penhor. E o mais interessante ainda, ele não deixou como garantia que ele vai voltar. Como garantia. Quero dizer algo para você, querido. Lá em Coríntios, Paulo fala aqui, me perguntaram sobre o céu, Paulo fala assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mesmo penetrou no coração do homem, é que Deus tem preparado para nós. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo sobre o céu. Meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, nem penetrou no meu coração, é que Deus tem preparado para nós lá no céu. Agora, como nós sabemos que tem céu? Quantos crê que tem céu? Sabe por que você crê que tem céu? Porque depois Paulo fala, porque pelo Espírito ele revelou a nós. Sabe quem nos faz sentir saudade do céu? É o Espírito. Pastor, mas eu nunca fui no céu. Mas o Espírito foi. E ele gera saudade dentro de nós. Por isso que tem dia que você acorda e fala assim, hoje eu estou com vontade de morrer logo e ir para o céu. Quem já teve esse desejo? Porque o Espírito Santo está lá no céu. Ele vem até mim. E ele derrama saudade. E por isso nós falamos, Maranata, Senhor, vem logo. Vem logo. Quando você vê esses negócios de gênero na internet, fala assim, Deus, vem logo. Maranata. Porque o Espírito que está no céu, ele gera saudade de você e faz você sentir saudade do céu sem mesmo ir para o céu. Esse texto é tremendo, né? Por isso que Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no meu coração. É que Deus tem preparado para nós, porque o Espírito nele revelou. Poderoso esse texto, né?
Que o Espírito Santo revele o céu para nós. Nós somos o povo do céu, filho. A nossa esperança está no céu. Nossa esperança não está no teu patrão, no teu negócio. Nossa esperança está no céu. Nós somos seres celestiais. Nós precisamos pregar do céu para esse povo lá fora. Existe um céu. Jesus carregou o pecado para que nós fôssemos ao céu, querido. Nós somos. Sabe por que nós vamos batizar 200 pessoas? Porque nós queremos levar 200 pessoas para o céu. Sabe por que nós pregamos o evangelho? Para mostrar o céu para esse povo, querido. Mas sabe por que nós vamos mostrar o céu? Porque Jesus levou o nosso pecado. Qual que é a nossa diferença, pastor, então? Do ímpio aqui, do ímpio lá de fora. Lembra que eu falei? Que nós somos santos, porque nós somos separados. Qual que é a diferença? Spurgeon diz, Charles Spurgeon, um avivalista, ele diz que a nossa diferença do povo que não conhece a Deus é mínima. Ele diz que nós somos mendigos. O que é o evangelismo? É um mendigo falando para outro mendigo aonde tem pão. Qual que é a diferença nossa e dele? Nós dois somos mendigos, eu e o ímpio. Mas qual que é a diferença? Eu descobri onde tem pão. O que é o evangelismo? Nós estamos falando para os mendigos lá fora que não precisa passar fome. Nós estamos na casa do pão, filho. Então nós não somos melhor que eles. Mas a nossa vantagem é que todo domingo, todo dia, onde você dobrar seu joelho, papai manda o maná do céu. Ele é o pão, querido. Nós precisamos avisar para eles. Eles não precisam ficar sofrendo, angustiado, na droga, no álcool, na prostituição, de angústia, vivendo debaixo de remédio. Vamos falar para eles, gente, tem pão aqui. Tem pão aqui. Essa é a diferença, querido. Mas por que tem essa diferença? Porque Jesus carregou todos os nossos pecados, querido. Diga glória a Deus, querido. Presta atenção, onde habita o pecado, Deus não compactua com isso. Segundo, querido, o clamor de abandono nos ensina que o pecado quebra a comunhão com Deus. Essa é a segunda razão pela qual Jesus Cristo naquela cruz disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? O pecado separa o homem de Deus, querido. Essa é uma grande verdade. Quando a gente acostuma a viver em comunhão com Deus, a gente nunca mais esquece. Sim ou não? Alguém aqui já teve a experiência de se afastar do evangelho? Pode ter certeza, é angustiante. Sabe por quê? Porque você pode estar no meio da zona, no meio do bordel, no meio de uma rave. O Espírito Santo fica cutucando teu coração. Aqui não é seu lugar. E aí, como Ele quer te conduzir por toda a verdade, Ele te coloca um vazio dentro do teu coração. Ele coloca uma crise existencial. Ele coloca uma sede que o mundo não pode suprir. É assim que é. Porque quem já provou, querido, não esquece mais. É muito ruim não poder sentir a presença de Deus, querido. É muito ruim não poder ouvir a voz de Deus. Quando a gente está distante, isso gera sofrimento, querido. Sofrimento, eu vou dizer para você, eu desconheço uma pessoa que adulterou e está bem hoje, se não arrependeu. Eu desconheço crente que estava firme com Jesus e se desviou e ficou melhor. Eu desconheço, eu não conheço. Alguém conhece? Eu não conheço. Eu não conheço, Jean, uma família que servia a Deus parou de servir e está melhor hoje. Eu não conheço. Se alguém conhece aqui. Você conhece alguém, pastor Maurício, assim? Eu não conheço. Eu não conheço algum jovem que estava intenso aqui, largou Jesus, está lá na faculdade, agora na escola e está melhor do que estava. Eu não conheço. Você conhece, Davi? Eu não conheço. Sinceridade, você conhece o Odair? O Odair foi nos servir lá no encontro de casais, no retiro. E aí a Roberta ficou dormindo, minha parceira de viagem sempre dorme, a minha parceira é um barato. E aí o Odair estava acordado e nós viemos conversando, ele falando do que Deus fez na vida dele, as transformações que estão ocorrendo, o que Deus tem feito. Agora, pergunta para ele, como é a vida dele hoje e a vida antes. Pergunte para ele, como era a vida da família dele antes e agora com Jesus. Eu desconheço, mas o pecado, filho, presta atenção que eu vou te falar para você. Pastor, e a graça? Quero falar uma palavra para os desgraçados aí.
Quem que é o desgraçado? Sua mãe falava, moleque desgraçado. Desgraçado é aquele que não crê na graça, é o desgraçado. Porque quem não crê na graça é um desgraçado mesmo, filho. Sim ou não? Eu nunca tinha pensado, mas o termo desgraçado é que não é suprido de graça. Coitado desse povo que não está suprindo da graça. Como a gente vive nesse mundo sem a graça de Deus já? Por isso que é um desgraçado. O que é desgraçado? É aquele que não usufrui da graça. Eu vou dizer algo para você, filho. Dá um recadinho para os desgraçados aí. Que acha que a graça... Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Filma essa aqui, ó. Corta aqui. Quero dar um recadinho para esses que acham que a graça é permissividade para pecar. Pastor, nós não vamos colher. Não, de fato você não vai colher o fruto do seu pecado não, porque Cristo colheu. Sim ou não? Sim ou não? Cristo colheu tudo. Mas presta atenção, pecado tem consequência. E tem consequência séria. E a graça? Você continua sendo filho, amado por Deus. Mas tem consequência séria. Sobe no 20º andar de um prédio e pula para você ver. Se a graça te salva. Amém? O que vai acontecer com você? Se nem Jesus pulou do pináculo do templo, vai lá pular para ver se a graça te salva. Vai ficar transando tudo aí fora para você ver se você não vai pegar uma doença, uma sífilis, uma AIDS. Mas e a graça? Continua Deus te amando, mas consequências você vai ter. O filho pródigo saiu de casa. O pai do filho pródigo amava ele, sim ou não? Mas cadê a graça? A graça não foi, livrou ele de comer comida de porco? Não. Não. Mas quando o filho voltou, o pai estava como? Aí tem a graça. Ele continuou amando o filho, sim ou não? Mas o pai foi lá, que lugar da Bíblia que você vê que o pai foi lá no meio do chiqueiro e pegar o filho? Nenhum. Por quê? Porque tem consequência para o pecado. Tem consequência. O amor do pai mudou? Não. A Bíblia fala que quando o filho estava voltando, o pai avistou ele de longe. Se o pai avistou ele de longe, é que o pai estava com a porta aberta, esperando ele, de braços abertos. Isso fala de um amor, sim ou não? Mas a consequência ele sofreu. A graça não te livra da consequência, filho. Se você matar alguém, você vai ser preso. Mas e a graça? Você vai ser um filho preso. E agora você pode pregar o evangelho na cadeia, sim ou não? Cheio de graça. E Deus vai te usar ainda. Como que Deus pode usar um assassino? Então, isso é graça. Mas a consequência do assassino, o que é, filho? Cana, cadeia. Essa é a consequência. Agora, qual que é a consequência do pecado? O pecado leva à morte. O pecado leva à morte. O homem tem morrido por causa do pecado. Então, o pecado, em nenhuma hipótese, é bom para o homem. Mas muitos têm entendido errado a graça. Eles acham que a graça é permissividade para pecar. E você vai confrontar ele e falar assim, estou debaixo da graça. O Deus que eu sirvo não é esse. A graça que eu sirvo, pelo contrário, eu sou tão miserável que eu quero pecar menos. Quero pecar menos, porque eu sou santo agora, Júlio. Eu sou separado, eu não faço mais o que as pessoas do mundo fazem. Uma ocasião ou outra eu dou uma escorregada, sim ou não? Mas no vivo, me escorreguei, caí no chiqueiro. Mas não põe minha cama debaixo do chiqueiro. O que eu faço? Escorreguei, caí, eu vou rapidinho trocar de roupa e tomar banho. Eu não vou viver no chiqueiro. Se você vive como porco no chiqueiro, eu nem sei se você se tornou ovelha, porque quem vive no chiqueiro é porco. A ovelha pode se lamear? Pode. Eu tenho visto muita ovelha se lamear, mas se é ovelha, ela não dá conta de viver no chiqueiro. Quem vive no chiqueiro é porco. Porco gosta de merda. Ovelha não gosta. Agora, a ovelha está andando e ela não viu. Quantos aqui já não pisou no mar? Você pisou porque quis. Conta uma história que Joaquim e Manuel estavam andando no caminho. Você pode ter escutado, mas quem está me vendo na internet não escutou, gente. Você não escutou, Dácio? Então eu vou falar para você. E você dá risada para alegrar o pregador. Joaquim e Manuel estavam andando. Manuel pisou no negócio pastoso. E ele falou assim, Joaquim,
eu acho que é merda. Manuel falou assim, parece, faz assim. Ele falou, tem jeito de merda? Tem. Ele falou assim, para testar, vamos ver. Tem cheiro de merda. Manuel falou assim, não, para ter certeza, vê se tem gosto. E aí o crente, tem crente que faz isso. Ele pisa, ele cheira e ele come. E rola. Mas se você é ovelha, filho, vou dizer algo para você. Você pode ter pisado. Primeira coisa que você faz, dá uma agonia, dá vontade de arrancar o sapato e limpar na hora, sim ou não? Você não dá? Você já entrou com o seu pé sujo dentro da tua casa e ficou só a marca, e a sua mãe tinha acabado de limpar a casa? Quem já teve essa experiência? O que ela faz? Ela já cheira, menino, acabei de limpar a casa. Rapidamente ela tira o seu sapato e te limpa, não é assim? Porque você é filho. E ela não quer que você fique cheirando isso. Assim é Deus. Se você é filho e por uma ocasião você caiu sem querer, Deus vai lá e limpa toda a sujeira e faz você, coloca uma veste nova no nome de Jesus, querido. Então essa é a diferença. O pecado nos afasta de Deus, querido. Quantos aqui já serviram a Deus e se afastaram? Quantos que já fizeram parte de um ministério, já lideraram célula, lideraram louvor? Quantos que já tocaram instrumentos? Quantos que já até pregaram? Quantos que já foram líderes na casa de Deus? Mas por alguma razão se afastou. Sabe o pior de tudo? É que quando o pecado entra e quebra a comunhão, querido, muitos como Jesus naquela hora começam a dizer, Senhor, por que me abandonastes? Presta atenção, querido. O pecado não é bom. A Bíblia mostra que o pecado não é bom. Por que Deus abandonou Jesus? Porque o pecado separa o homem de Deus. E a última razão, chamar os irmãos do louvor, o clamor de abandono nos ensina que Jesus foi abandonado para que nós fôssemos abençoados. Ao ler as palavras pronunciadas por Jesus, querido, muitos concluem da seguinte forma: se Jesus foi abandonado pelo Pai na hora da sua maior dor, quantos mais eu vou ser abandonado. Este é um equívoco muito grande. Eu já ouvi crentes falarem, se até Jesus foi abandonado, quanto mais eu. Isso é um equívoco, querido. Esse é o grande engano. Naquela cruz, Jesus tomou o nosso lugar, sabe por quê? Porque Ele sofreu o nosso castigo para que nós pudéssemos ter paz. Sabe por quê? Que Ele foi para aquela cruz do Calvário, Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos, querido. Ele recebeu em seu corpo toda enfermidade para que nós recebêssemos a cura do Senhor em nome de Jesus, querido. Ele perdeu o que tinha para que nós fôssemos restituídos daquilo que perdemos, querido. Presta atenção. Existe duas palavras no mundo teológico para ver o que aconteceu na cruz. Na cruz do Calvário aconteceu algo poderoso. A primeira palavra que aconteceu no sacrifício vicário, querido, foi a substituição. O que aconteceu na cruz, pastor? Era para você morrer, Isabel. Mas sabe quem morreu? Cristo. Então Cristo nos substituiu. O que aconteceu ali? Aconteceu a troca do Calvário. No Calvário aconteceu uma troca. Jesus era pecador? Não. Jesus era santo. Mas para que eu se tornasse santo, Ele se tornou pecador. No meu lugar. No meu lugar, querido. E aconteceu outra coisa na cruz do Calvário, Davi, que se chama inclusão. Todos os meus pecados foram incluídos na cruz do Calvário. Presta atenção. Todos os seus pecados passados, presentes.
Agora pasme, futuros. Pastor, Jesus pecou, morreu, até pelo pecado que eu vou cometer, que eu nem cometi, mas você vai cometer, por esses. Jesus morreu até por aquele pecado que você nem cometeu ainda. Significa inclusão, querido. Jesus não merecia ser abandonado pelo Pai. E nós não merecemos ser abençoados pelo Senhor. Isso é graça. Ele não merecia ser abandonado. E nós não merecíamos ser abençoados. Mas Deus o abandonou para que nós pudéssemos ser abençoados, querido. Tem uma história bem antiga do tempo de Jean, chamada Pegadas na Areia. Eu vou ler para você. Conta-se assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou, diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me entristeceu muito. Deveras, eu perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixastes. Então o Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu nos braços te carreguei. Uau! Você pode aplaudir ao Senhor por isso, querido. É uma história antiga. É uma história antiga, os mais velhos devem conhecer isso. Mas acredite, essa é a grande verdade. É nos momentos de tribulação. Aquelas pegadas não são suas, são de Jesus. Olhe para trás, querido, para a sua vida. Quantos momentos você já passou? Você acha que você passou pela sua expertise? Você acha que você passou porque você é esperto? Que você é bom? Que você é intelectual? Pode ter certeza, você passou porque Cristo te carregou. Porque Ele disse que estaria contigo até a consumação dos séculos, querido. Por causa de Cristo, nós temos paz hoje. Por causa dele, nós temos cura. Por causa dele, nós temos libertação. Pode você cantar? Por causa dele, nós temos restituição familiar, querido. Por causa dele, nós temos prosperidade. Quero dizer para você, na cruz do Calvário, aconteceu algo extraordinário. Houve uma troca na cruz. Deus abandonou Jesus para que nós nunca mais estivéssemos sós. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, querido. Gostaria que você fechasse os olhos.